Olá a todos e todas, nós estamos começando mais um devocional para a vida e hoje o nosso tema é violência atrai violência. Os dois textos que servem de base para a nossa reflexão hoje é o texto de Mateus capítulo 26, versículo 52, onde Jesus então lhes disse, mete a tua mão no seu lugar, porque mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E o outro texto é o de Provérbios, capítulo 13, versículo 2. Do fruto da boca do homem, o homem come o bem. Do fruto da boca, o homem come o bem. Mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. Ou seja, a violência do discurso, que é o que basicamente vamos tratar neste devocional. E eu quero partir de uma declaração de uma colega professora que há algum tempo, numa publicação em sua página, numa rede social, ela pedia gentileza e reclamava de palavras agressivas a ela dirigidas. Violência verbal não é menos dolorosa que o ataque físico. Ambos são desastrosos para quem os sofre. Palavras podem ser facas cortantes na alma da outra pessoa, deixando cicatrizes profundas e sequelas muitas vezes irreparáveis. Nós estamos presenciando um tsunami de violência na atualidade. E essa violência, ela vem nos noticiários desde as guerras, e agora nós estamos sendo bombardeados pela guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã e vice-versa, e passando ainda por agressões a refugiados na Europa, atentados, perseguição aos imigrantes nos Estados Unidos de uma maneira indiscriminada, agressão contra as mulheres. E aqui vou abrir um parêntese. Ontem, eu estou gravando hoje na segunda-feira, 9 de março, ontem, 8 de março, domingo, foi o Dia Internacional, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, e alguém colocou numa rede social que não havia motivo para celebração, já que que para celebrar era preciso estar vivo, e que a mulher, para celebrar, era preciso estar viva, tal a quantidade de agressão, de violência contra as mulheres, de maneira muito especial no nosso país. Vou continuar aqui. Os preconceitos surgem de toda espécie. A discriminação, a descaso de grandes corporações com as pessoas, as plataformas não inibem as fake news nas redes sociais. A própria inteligência artificial hoje prejudica a saúde emocional e mental dos seus usuários, principalmente se esses usuários são adolescentes, e há uma série de outras formas de agressão, de violência contra as pessoas, na medida em que elas não recebem aquilo a que elas têm direito no processo da sua vida. Isso para não dizer do dia a dia de furtos, de roubos, de homicídios nas cidades. Nas escolas, alunos agridem professores e professoras. Para todo lado em que se olha, nós vemos violência. Ainda mencionando a realidade na qual nós estamos vivendo, ontem havia um clássico
de futebol em Belo Horizonte, que colocava as duas maiores equipes do estado de Minas, Cruzeiro e Atlético, e lamentavelmente um final de pura violência entre jogadores de uma maneira generalizada, num espetáculo altamente deprimente de violência. Será que isso não tem fim? Muitos acreditam que tudo isso se trata de cumprimento das profecias e que nós estamos no fim do mundo, portanto, não há o que fazer. Num grupo internacional de debate teológico na internet, alguém afirmou que enquanto se tiver a Bíblia ou o Corão como referência, não haverá paz no mundo. Não entrei no mérito de discutir o Corão, mas como cristão eu propus que a questão se resolvia com uma hermenêutica que colocasse a pessoa e os ensinos de Jesus como ponto de partida para se discutir a paz. Os administradores do grupo não aceitaram a proposta, pois já tinham fixado seu ponto de vista. É o fatalismo. Não há esperança nesse posicionamento. Mas eu penso o contrário. A violência é consequência de um discurso que a incita e tenta torná-la natural e necessária para a vida e para a sobrevivência. É assim que se recrutam os fanáticos que servem a grupos fundamentalistas das diversas religiões, dispostos a tudo para agradar aos seus mestres. É para reagir a discursos que pregam a felicidade como posse de bens materiais que muitos se enveredam pelo caminho do crime como fórmula rápida de se conseguir riqueza. É o discurso do fatalismo que imobiliza boa parte da população para que não se envolva em movimentos sociais que reivindicam a paz no bairro, a paz na cidade ou a paz no país. Precisamos desfazer esses discursos criando uma cultura de paz. Violência gera violência. O discurso da violência, esse que está na boca do prevaricador, discurso de violência provoca reações violentas. Portanto, precisamos guardar a espada da agressão, seja ela qual for, para desembainhar palavras gentis, gestos de afeto e ações de amor ao próximo. Educação para a convivência entre as pessoas com mais tolerância, menos agressividade. Porque, como pediu a professora que eu mencionei no início da nossa reflexão, gentileza gera gentileza, mas violência atrai violência. Portanto, é preciso modificar o nosso discurso. E é aí que eu quero trazer e enfatizar o que Jesus disse. Disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, põe ela no lugar que ela deve ficar amortecida, porque quem precisa se armar para a segurança pública e não para a agressão de uns contra os outros. Porque todos os que lançarem mão da espada, disse Jesus, a espada morrerão. E isso é terrível. Violência atrai violência. O fruto da boca, daquilo que produz as nossas palavras, é que nós vamos viver aquilo que é bom, aquilo que é o bem para a nossa própria vida. Que Deus possa nos abençoar, fortalecer a cada um de nós na sua presença, com o seu espírito de paz, de gentileza, num mundo eivado ainda, infelizmente, de tanta violência. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Se você gostou dessa reflexão, por favor, deixe o seu like, compartilhe, comente, faça parte dessa nossa convivência de paz, sem violência, porque violência sempre vai gerar violência. Que Deus abençoe